Tá bom. Certo? Então, eu vou falar um pouco aqui do meu querido Pedro, tá certo? Que merece todo o nosso respeito, primeiramente, porque Pedro Caguassu Potiguara para mim, nesses últimos, diria, 11 anos, né, vinculado à nossa licenciatura intercultural indígena, povo potiguara, ele e tantos outros alunos e alunas, né, do nosso povo potiguara, me tornaram um ser humano muito melhor nessa convivência, né, de mais de 10 anos. É um povo extremamente recíproco. Como professora, eu me sentia, na realidade, a gente, enquanto professores de uma licenciatura intercultural, nós nos movemos em círculo, né? Ou seja, sempre de forma circular, êmico, em que não aparece o professor como espetacular dentro dos seus educandos, mas a gente há uma colaboração, uma interculturalidade da gente de trocas e de relações de fronteiras interétnicas e culturais, não é? Eu fico muito feliz também com o Pedro, porque Pedro, além de ser, para mim, um líder indígena, de muitas lutas pró-educação no Brasil, Pedro, às tantas e quantas, participa do movimento indígena, também nacional, regional, estadual, e inúmeras vezes esteve em Brasília, enfrentando os cabras lá do Congresso, ou então, no Planalto, levando porrada, com enfrentamentos, com flecha, com arco. As histórias dele, vocês nem imaginam como é importante, né, para nós estarmos... Gláucia, tô vendo a Gláucia Freire aqui, cuidado, viu, no final também você vai se colocar. E aí, bem, o Pedro, além de toda essa liderança que ele tem em termos políticos, Pedro, para mim, além de tudo, é uma liderança espiritual, tem um dom imenso, enquanto um pajé parteiro e conhecedor, né, das plantas e ervas, das práticas curativas do povo potiguara. Então, para mim, assim, ele é o meu mestre, né? Eu sou apenas, na realidade, Jussiene, parente, porque é interessante que logo no início das nossas aulas eu fui dizer para ele que eu sou neta, bisneta, tataraneta de mulher indígena, Taraiú do Sertão da Paraíba, das últimas que sobreviveram do povo Ariú da Serra de Brejo de Cruz. Ele, todo bravo, e precisa me dizer, parente, os encantados já me disseram em sonho, eu tive um susto enorme, né? Fiquei super feliz. E dizer que ele é professor de história, na realidade, ele é professor de história das escolas indígenas de marcação, ele é efetivo. Atualmente, ele trabalha como na Secretaria de Educação, como coordenador pedagógico, né, de marcação. Claro, foi aluno da licenciatura intercultural indígena. E tive a honra de orientar a monografia também do Pedro, né? Imagino tanto que eu não aprendi orientando o Pedro Potiguara. A linda monografia, As Práticas Mais Curativas do Povo Potiguara, foi o tema, né? Ele trabalhou efetivamente com plantas, banhas e defumadores, tá? Ele trabalhou com estes 3 nortes para tratar das chamadas práticas mais curativas do povo potiguara. Então, de uma riqueza imensa, esse trabalho do Pedro, especialmente sobre as plantas, né? Ele fará parte de uma coletânea que eu estou organizando com os 13 monografias, com os 13 TCCs, que eu orientei de 13 indivíduos, homens e mulheres potiguara, com os temas cada um mais importante que o outro, sobre gênero, sobre lutas políticas, sobre luta pela titulação de terras, não é? Temas, educação, sobre questão da educação das escolas indígenas potiguaras. Será uma coletânea que nós vamos ter certeza que não só circulará, claro, como legado nas escolas indígenas, mas nós, não indígenas, precisamos ler esses escritos desses professores, né? Porque todos que eu orientei já são professores há mais de 10, há mais de 8, há mais de 15 anos, entende? Então, essa coletânea, que eu já encontrei editora, a gente já está trabalhando na editoração, e vou discutir com ele os textos, efetivamente, se querem tais textos ou não. Nós
vamos, no início do ano que vem, se tudo correr bem, lançar, tá certo? E aí eu queria só iniciar dizendo que nós temos mais de 20 mil indivíduos indígenas, eu gostaria de registrar aqui, Potiguara, eu diria, né? Eu acredito que na região onde a gente concebe as 3 cidades, Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, mas lembrar que nós temos um grupo numa luta pela seu reconhecimento, pela luta de titulação do seu território, também no Rio Grande do Norte. Nós temos um grupo enorme no Rio de Janeiro, tá? Em comunidades que lá estão, devido às expulsões e às tentativas de resistência na década de 30, 40, 50, com as indústrias dos Ludwig, no Rio, que criou o Rio Tinto. E muitas das aldeias foram e pessoas expulsas, ou então tiveram que fugir para não serem mortos, tiveram que resistir, e muitos foram para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou então muitos tiveram que se deslocar para o que hoje é o estado do Rio Grande do Norte. Nós, nessa região onde eu estou falando, Marcação, Rio Tinto e Baía da Traição, nós temos 32 aldeias, né? Claro, em 3 municípios. E é bem interessante eu deixar registrado aqui que, em termos de grupo tupi do litoral, é reconhecidamente um dos grupos mais antigos que permanecem há mais de 500 anos no processo de contato com os não indígenas, né? Também eu gostaria de registrar que a importância do povo potiguara é que a história de contato se dá já no século XVI, no entanto, numa relação e construção interétnica, ora acordo de paz, ora violência, né? Entre franceses, portugueses e holandeses, tá certo? E aí o Pedro vai nos explicar melhor, e que me deixa extremamente honrada desses guerreiros e guerreiras, porque são dos povos, ou povo indígena, efetivamente, que os portugueses quase não conseguiram aldeá-los, né, impor um acordo de paz. Foi quase um século de luta, muitas lutas, né, muitos remédios, muitas guerras, para que forçosamente constituísse um acordo de paz, tá certo? Então, eu vou deixar aqui minha fala, minha intermediação, que eu sou apenas uma intermediadora, que nesse momento todos e todas, né, estejam abertos a escutar com muita sensibilidade, com muito respeito, o nosso querido historiador e principalmente liderança, Pedro Potiguara, Pedro Eduardo Pereira. Pronto, Pedro, a fala é sua, tá certo? Eita, Justina. Bom dia, parente. Bom dia, meu amigo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Pronto. Jussiane, eu acho que o teu microfone está dando sincrofonia no meu aqui. Oi, pronto, agora deu certo. Pronto. Gláucia, saudade de você, viu? Tô com muita saudade de você, tô vendo agora. Edivânia, vamos para a praia, Edivânia, né? E, enfim, com muito prazer, né, que eu, né, Jussiane já falou um pouco de mim, é minha parente, a gente está sempre conversando sobre as coisas política indigenística, política de família, estamos sempre junto um ao outro, e essa união, se aconteceu, por vista, foi alguns dias, mas espiritual, a gente já via muitos anos juntos, e a gente se conhecia, né, nessa parte, na parte de energia mesmo, nessa parte de parente indígena, certo? Mas, né, vamos começar, Xereira, Aguaçu, Potiguara, Xeretama, Marcação, Xeretaba, Ibiquara, Xeroribe, Derura, Ressaique, Marcação P, Oienga, Etemimboé, Moramboé, Saragué. Eu disse, meu nome é Pedro Eduardo, sou da aldeia Ibiquara, do município de Marcação, e estou muito feliz por estar aqui com todos os professores, e principalmente com a professora Jussiane, que a qual eu tenho muito carinho e respeito, né? Quando Jussiane falou sobre os potiguara, ela tem um conhecimento muito grande, né, através de muita pesquisa lá, eu lembro que ela foi muito para Portugal, e eu pedia muito para pesquisar, professora, olha aí alguma coisa dos potiguara, veja aí, e ela sempre, né, bem dedicada, bem focada, e fez muitas coisas, assim, né,
nos esclarecer, coisas que eu sabia, mas não tinha esclarecimento quando ela via nos documentários, nos registros lá, que me dizia, eu dizia, professor, era assim, 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 ela dizia, é desse mesmo jeito que você está relatando, e a gente, assim, essa memória foi sempre vivenciada, foi sempre, né, revitalizada, sempre, a gente sempre mergulhou nesse poço de memória do nosso povo, para que a gente pudesse junto estar, estando em pé, fazendo a história do nosso povo ir à frente. Né? O povo potiguara está localizado no litoral norte da Paraíba, com uma população aproximadamente de 20 mil indígenas, distribuída em 32 aldeias. No município da Bahia, nós temos 13, no município de Marcação, nós temos 15 aldeias, e em Rio Tinto, a gente temos 4 aldeias, certo? Então, e também temos Potiguara também no Rio Grande do Norte, que lá está tendo nessa luta pelo reconhecimento da terra lá deles, e também temos no Ceará, né, povo potiguara. E também o povo potiguara, né, foi... O que significa a palavra potiguara? Potiguara, na língua da gente, que é o tupi, né, tupi potiguara significa acaju tibiró. Acaiu significa caju e tibiró significa azedo. Juntando fica caju azedo, certo? E esse nome, gentil nome, potiguara, esse apelido que eles colocou foi o Tabajara. Por nós morarmos mais no litoral e os Tabajara mais para dentro na região sul, o que aconteceu? A gente começou, uma das nossas dietas era a fruta e o crustáceo. Então, por causa disso, os Tabajara chamavam a gente de potiguara, que potim é camarão e guara é comedor. Juntando faz comedor de camarão. Então, esse pequeno apelido ele colocou na gente, né? Que hoje, quem é que não quer ser comedor de camarão? Não é isso? Mas, enfim, isso foi, né, umas brigas interéticas que teve entre nós e os tabajaras, mas que hoje os tabajaras vivem na região sul, que a gente tem muito carinho e respeito pelo povo dele, e ele também tem pelo nosso povo, certo? E é muito interessante isso. No meio de sobrevivência, né, meio de sobrevivência que a gente tem, ainda temos hoje, né, a maior parte é a agricultura familiar. É aquela onde a gente plantamos a mandioca, o feijão, o milho, né, de subsistência mesmo. Né? E tem muitos ainda dentro das nossas terras que plantam cana, mesmo sendo indígena, mas não plantam tanto quanto o não índio, certo? Ele planta uma quantidade que possa manusear, que possa tratar, que possa vender dentro, né, do seu trabalho cotidiano. Isso aí a gente vê demais em algumas aldeias indígenas. Tem outras que não têm plantio de cana, não. Agora vamos falar da existência potiguara. Né? Os potiguaras que somos nós, a gente nunca saiu do nosso nicho natural. Há mais de 500 anos que nós tivemos contato, como a professora Josiane falou. Alguns colunistas relatam no livro Litera, de 1501, um grande fato que aconteceu com o nosso potiguara ali na Baía da Traição. Josiane já presenciou esse momento lá, ela sabe, lá na aldeia Forte, né? Quando alguns portugueses chegaram, né, para atracar, que a gente diz atracar ali no porto, né? E eles de longe viram os indígenas lá. Só que eles viram mulheres, todas as mulheres na beira da praia, assim, não tinha nenhum tipo de briga, assim, eles não viam ser atacados por essas mulheres, não é isso? Então, eles mandaram 3 pessoas do barco e até lá, dessas mulheres indígenas que estavam lá no forte, né, lá na beira da praia, e assim foram, levaram cáceres, faca, que é picé na língua da gente, espelho, aruguá, levaram tudo e deixaram lá para as indígenas. E lá, elas muito bem relacionadas com o ambiente, achando estranhos que estão ouvindo, né, os 2 homens, né? Mas mesmo assim elas deixaram eles vir. E quando eles estavam lá na praia, sem eles perceberem, as mulheres, né, cada um com seu ibirapema, que é o tacape, né, o pau, mata essas pessoas que vieram do barco, esses tripulantes. E nessa hora desce do alto do forte, que é uma ladeira, quem já foi lá conhece, é uma ladeira, os indígenas descem lá para baixo e começam a atirar flecha no barco.
O comandante, vendo aquilo, vai embora, né? Porque ele disse não quis revidar com... Já tinha pólvora nessa época, mas ele não quis revidar. Achou melhor ir embora. E o que foi feito? Muitos dizem que os indígenas, eles usavam, faziam antropofagia. Indígena nenhum nunca comeu gente dessa forma. E come, né, José? Não é de outra forma, não dessa aqui, né? Então, a antropofagia nunca surgiu, que a gente chama na língua da gente abaporu. Nunca conseguiu dessa forma. O que é que a gente fazia? Nossos ancestrais pegavam os guerreiros de outras tribos, ou então de outros povos, né, levava até o interior da aldeia. Chegando lá, tinha um ritual, onde esse guerreiro ele era dividido. Por exemplo, os músculos, quem comia eram os guerreiros, porque tinham dentes, bons, dentes fortes. A cabeça, o miolo, o juízo, quem comia? As crianças e os idosos, porque não tinha dentes, né? As vísceras eram mais para as mulheres, para que elas ficassem, elas procriassem mais, dessem mais, né? Assim, aumentasse mais a aldeia com filhos, né? Com guerreiros. Então, tudo isso era dividido. Então, hora nenhuma eles comiam para encher a barriga. Não vou comer a carne com fuba, vou comer a carne com macaxeira, com aipim, né? Com essa parte eu dei para isso, né? E isso, assim, né, é muito, a pessoa diz, índio come gente, não, mas nunca aconteceu, e era feito através dos rituais que acontecia, né? Isso é muito interessante que as pessoas vejam, né, essa parte todinha. E antigamente Baía da Traição não era chamado Baía da Traição, era chamado Acaiú Tibiró, como eu acabei de falar, né, que Acaiú é caju e Tibiró é caju emprestado, que inclusive nós temos aqui, é um pé de cajueiro que nós temos no tabuleiro, que ele não bota caju, chama até cajueiro brabo, certo? Então, outro conflito que foi também muito importante, também assim, importante não, que chamou muita atenção, foi o conflito a tragédia de Tracunhanhen, que aconteceu. Né? Muitos relatam como foi, um de uma forma, outro de outra. Essa tragédia aconteceu no século XVI, né? Quando o mameluco desse engenho Tracunhanhen veio ficar entre os potiguara, ele era mameluco porque era mistura de índio com negro, entendeu? Então, eles vieram, os potiguara aqui, principalmente em Ninguaçu, deu maior apoio a ele lá, e ele, né, e Ninguaçu até ofertou uma filha dele para casar, que era Irã também. E ele, né, casou. Mas só que ele fez covardia. Na madrugada ele fugiu para Tracunhaém. E quando no outro dia, quando o Ininguaçu viu que a sua filha não estava, o que foi que ele fez? Pegou 2 filhos seus e mandou ir para o engenho para saber o que tinha feito, o que aconteceu com as filhas dele. E chegando lá, Diogo Dias, que era o dono do engenho, o que foi que fez? Ele escondeu as filhas dele, a filha dos irmãos. Ele voltou para casa e disse em Ininguaçu que a irmã dele estava lá, mas Diogo Dias não quis entregar. Aconteceu que Ininguaçu ajuntou uma tropa de indígenas, de guerreiros, e tangeu para lá, para o engenho. Chegando lá, alguns, né, pessoas que trabalhavam no engenho, vindo aquela quantidade de índio, achavam que era pouco. Foram brigar com os indígenas e terminou-se uma grande tragédia. Dessa grande tragédia foi morta toda a família de Diogo Dias e foram mortos para mais de 600 colonos desse engenho. Então, até hoje, essa história existe, mas é verdadeira, e Ninguaçu fez isso, mas porque raptou a filha dele, Irã também. Certo? Então, isso são fatos que aconteceu que também faz com que se lembre demais da história dos potiguara. E não se pode falar dos potiguara sem não falar da conquista da Paraíba, que os potiguara lutaram bravamente nas margens direitas do rio Sanhauá, que fica ali em Bahia, um dos maiores afluentes que tem do rio Mamanguape, e lá os potiguara fizeram uma barreira de contenção, não passavam e não entravam. Então, muitos potiguara vieram a tombar, mas também muitos invasores não chegaram a vir. Os bandeirantes, os que vinham fazer rodagem, fazer chegar a vareda, para até chegar os indígenas, né? Que isso é muito interessante, porque isso aconteceu em 1575, né? Essas lutas todinhas, e depois de 10 anos, em 1585, que João Pessoa, né, passa a ser chamada, foi fundada a Vila Nossa Senhora das Neves, que hoje é conhecida como João Pessoa. Então, você veja que durante até 1575, houve muitas batalhas. Gente, houve muitas batalhas. Acredita-se que mais de 2.000 potiguaras vieram ser tombados nessas lutas, mas não saíram
do seu território e brigaram bravamente pela conquista da Paraíba. Então, não se pode falar de Paraíba, de conquista de Paraíba, que foi A, que foi B, sem falar da briga, da luta e da resistência potiguara por esse pequeno sobrinho e torrão, né? Como fala a música lá, né? E é interessante também lembrar que aqui em nossa região, né, Mamanguape, né, que é uma das cidades mais antigas da Paraíba, que, por incrível que pareça, foi em Mamanguape onde foi feita a primeira máquina da datilografia. Isso é bem antiga, que eu acho que muitas pessoas nem sabem o que é isso. Eu mesmo fiz curso de datilografia, isso em 1900, tampa de cruche, mas eu fiz. Hoje ninguém sabe nem o que é datilografia, mas desde o centro também feio, lá na Arquidiocese de Campina Grande, ela me disse, né? Mas isso é muito interessante demais. Quando Dom Pedro II chegou aqui em Mamanguape, em 1859, inclusive tem um casarão onde ele se hospedou, tem alguns documentos lá. Aqui na aldeia nós temos documento timbrado da coroa, já mostrei até a Jussiene, né, documentos timbrados da coroa quando foi dado os lotes aos indígenas, nós temos esse documento, uma relíquia, né, que tá conosco. Então, em 1859, quando Dom Pedro chegou aqui na Paraíba, precisamente em Mamanguape, ele fez a doação de 6 Maria para os potiguara, né? Que era a 6 Maria de Montemor e a 6 Maria de São Miguel, né? E isso ficou, né, para nós potiguara, que dava em torno de 57 mil hectares, 57.600 hectares, que depois foi dividido, né, para os aldeamentos, né, aquele, como é o nome dele, que veio aqui e fez essa divisão, né, para os potiguara. Mas assim, isso teve muita luta. Por Dom Pedro ter doado essa terra a nós potiguara, muitos invasores se acharam no direito de entrar aqui em 1850, quando eles viram, né, depois da lei da terra, que foi 1810, né, eles viram muita vontade de ver, porque a terra daqui era muito frutífera, muito boa de plantação, muito boa de navegação, por nós morarmos na margem do rio Mamanguape, ser um dos maiores afluentes que podia entrar de sertão adentro, de litoral adentro. Então, isso também causou muita inveja a muitos latifundiários, né? Mas, mesmo assim, né, tivemos essas duas conquistas, que foi a terra a Sesmaria de Montemor e a Sesmaria de Jaraguá. Depois disso, que teve essa parte todinha, aí teve muitas lutas também, muitas batalhas para a gente conseguir as nossas terras indígenas. Hoje, nós temos 3 terras indígenas dentro do nosso território, que é a terra indígena de São Miguel, de 21.238 hectares, demarcada em 83 e homologada em 91, certo? E nós temos também a terra indígena de Jacaré de São Domingo, com 5.032 hectares, que também foi homologada em 93. E temos a última mais recente, né, que foi a terra de Montemor, com 7.847 hectares, essa só registrada. Ainda se encontra lá para ser homologada, né? Todo ano que está lá a gente vai, briga, mas eles nunca homologam. Soubemos recentemente que o nosso presidente, que Deus o tenha lá em Bons Caminhos, que eu vou botar dentro da panela aqui no coco da Macaíba, para ele, né, da próxima, ele ver como é que está se metendo, certo? Me chama nesse momento, por favor. Pronto, a gente vai botar ele no coco da Macaíba, a gente vai dar 2 balanços nele só, e vai jogar no mar. Para ver que ele, né, homologa a nossa terra, que a gente faz muito tempo, que a gente pede, que a gente necessita, porque a gente sempre fala, o indígena sem terra, ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem direito, ele não tem nada. Porque o fator principal é a terra. Você tem na terra, você já tem tudo. Mas sem terra, não adianta você ter saúde, não adianta você ter educação, se você tem o principal, a sua mãe terra. Você tendo isso, você conquista os demais. E, além disso, né, dos movimentos de 1970, né, dos anos 70, nós tivemos Caboquinho, né, que era uma grande liderança indígena potiguara e continua sendo, né? Nosso parente Jussieno conhece ele demais, é aluno do Prolinde. Muitos aqui que estão aqui conhecem Caboquinho.
e eles que começou o movimento em 1970, junto com o Wilton Krenak, junto com, né, muitos indígenas que hoje estão aí no cenário nacional da educação. Marcos Terena. Raoni, e muitos mais, né? Maninha Chucuru, que veio a tombar, mas muitos ainda estão aí, continuam na frente desse movimento. Então, durante esse período, foi pensado muita coisa que beneficiasse o indígena. O Estatuto de 1970, né, que foi feito o Estatuto aí do indígena, e depois teve as grandes lutas para ter na Constituição Federal algum artigo na qual falasse e assegurasse aos povos indígenas seu direito, né, de permanecer no seu território tradicional e viver, né, com as suas diversidades culturais. E temos aí o artigo da Constituição de 231, né, que fala sobre os indígenas, que diz que são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, pedido à União demarcar, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Mas não é isso que nós vemos, né? Recentemente eu vi o nosso presidente, né, dizendo que está colocando fogo na Amazônia é o indígena. Eu achei isso tão lindo, né? A gente está colocando fogo na nossa terra, que a gente nunca fizemos isso com nada e vamos fazer com a nossa terra. Mas, enfim, quem tem sua boca fala o que quer, mas escuta o que não deve, né? Então, isso eu fiquei muito chateado, porque quando a Constituição diz isso, está lá dizendo que é para nos assegurar, mas hora nenhuma eles fazem isso. Há muito de respeito dentro das nossas aldeias, há muito de respeito dentro da nossa terras indígenas. Há invasão, há poluição. Recentemente, lá no povo Caigangue, no Chavante, destruíram lá uma mineração que estava lá irregular. Nos Yanomamis, são os mais que sofrem com a parte da retirada de ouro, porque ele usa o mercúrio, e o mercúrio contamina as margens dos rios. No Xingu, o Xingu só tem agora só o Xingu com matas, mas ao redor do Xingu não tem mais mata, eles são os parentes de lá, os Camaiurá, né, os Cuicuro, estão muitos, o Ialapiti, estão muito preocupados, porque eles estão vendo as margens dos rios sendo destruídas, porque as margens do rio não ficam dentro do Parque Nacional, fica fora. Então, você veja só que isso tudo isso são coisas que eles fazem para destruir. E quem assistiu aquele filme Terra Vermelha, é muito interessante, fala muito o que acontece com os Guarani Imbiá, né, os Induera, que moram no Mato Grosso, né, vivem na beira da rodagem, porque a terra é feita, os latifundiários tomaram para plantar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, soja, né? Que eles têm esse, né? O ouro dele lá é a soja. E para nós o ouro nosso é a sobrevivência, é a mata, é os animais, é nossa ancestralidade, é nossos conhecimentos, é os encantados. Mas eles não respeitam isso. Eles só respeitam dinheiro no bolso e fortuna que quando morre não leva nada. Só leva terra na cara. E há deles que quando leva a cara da cara, que é quando morre queimado, né? Nem isso tem esse gosto de voltar ao mesmo lugar onde nasceram. E é interessante dizer que também no artigo, né, 232, que diz: os indígenas, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, né, do Ministério Público. Mas até muitas vezes a gente faz isso, e muitas vezes até o Ministério Público, eles também nos negam o nosso direito que está aí na Constituição. Me recordo-me até hoje, uma vez que nós estávamos em Brasília, eu, Caboquinho, Capitão e Holanda, que eu tenho muito carinho por essas pessoas, né? E nós estávamos lá numa reunião do Ministério Público, e eu me lembro demais que o dono da terra, daqui na qual eu moro, ele disse que para eles a cana era sangue, e a gente disse para ele que para nós o sangue é a nossa terra, entendeu? E isso foi muito interessante, porque lá no Ministério Público ele viu que a gente não queria cana, a gente não queria nada dele, a gente queria a nossa terra, que era para sobreviver. E assim, gente, até hoje nós estamos aqui, né, sobrevivendo, né, fazendo essa parte todinha, essa ligação, né?
que estamos aí. Conquista a gente já tivemos, né? Como a professora disse aí, já, graças a Deus, nós, indígenas, tivemos o ProLinde em 2004, onde uma turma de 48 professores, né, tiveram licenciatura diferenciada, né, do jeito que nós queríamos. Uma batalha grande surgiu, você não sabe disso, na Universidade de Campina Grande, me recordo até hoje, eu estava lá, e uma professora que estava no seminário, uma professora de História, disse lá, a mim e a todos que estavam lá, disse, eu queria fazer uma pergunta a vocês indígenas. A minha falou, pode falar, professora. O que é que vocês estão fazendo na universidade? Porque, para mim, indígena tem que estar dentro da aldeia e não precisa vir para a cidade. Vocês já têm o local de vocês, acho que o local de vocês é na aldeia. Aí nós perguntamos a ela, professora, e onde é o seu lugar? Aí ela disse, professor, eu digo, pois seu lugar não é em universidade, não, viu? A senhora tem que ir mais para a aldeia da gente, morar conosco, para depois a senhora respeitar e saber o que é ser indígena, porque a senhora não sabe de história patativa nenhuma. A senhora está falando de livro, está falando abobrinha. Cuidado no que a senhora vai falar, cuidado no que a senhora vai pensar, porque nós somos uns povos indígenas, e antes da senhora chegar aqui, os nossos ancestrais já moravam. Então, respeitem pisar na nossa terra, respeitem falar do povo indígena, tenha mais conhecimento, se eduque mais, se aprofunde sobre a história indígena, para que a senhora, de outra vez, não passe essa vergonha que está passando aqui com a gente. Aí também nunca mais eu a vi, não sei mais dela, mas enfim, né? E isso é assim, gente, nós tivemos muita dificuldade. Olha, você pensa que é fácil viver como nós indígenas? Olha, dificuldades e preconceito nós temos até hoje. Eu sou artesão, como a professora falou aí, ela disse, né, não lembrou, que tem algumas coisas, sou artesão, sou professor bilíngue, sou professor de tupi, e eu vou muito para as feiras de artesanato, inclusive fui muitas vezes para Campina Grande, para o Salão de Artesanato da Paraíba. E eu me recordo demais quando as pessoas passavam lá, que nos viam, aí diziam, eita, olha o índio ali, ó. É como se a gente fosse uma coisa folclórica, uma coisa assim de outro mundo, que estava indo do planeta Júpiter e estava visitando a Terra naquela hora. Para muitas pessoas é assim, né? Porque, às vezes, muitas pessoas acham que shampoo e condicionador na cabeça de muitos faz o mesmo efeito, né? Muitos vinham lá, tinha muitos que vinham, nos abraçavam, conversavam com a gente, tinha aquela simpatia. Outros, quando viam a nós com a mãe, né, com o filho, passava, segurava o menino, que era para a gente não chegar perto, porque pensava que a gente comia menino, comia criança, tá entendendo? Outros chegavam perto da gente e diziam, ei, esses artesanatos que vocês estão fazendo é de vocês mesmos, é? Aí tinha hora de eu dizer, não, tinha vontade de eu falar, não, esses artesanatos a gente vai lá na chinesinha, a gente compra de R$1,99 e vender aqui para vocês, né? Dava vontade de responder. Outro dizia, mas vocês não parecem ser índio. Aí eu dizia a ele, falei, tá certo, vem cá. A senhora conhece a sabiá? Vai dizer, conheço. Conhece a arara? Conheço o papagaio? Conhece o urubu? Também eles são o quê? Pássaros. Ele pertence a que grupo? As aves. Do mesmo somos nós, povos indígenas. A gente é obrigado a parecer um com o outro? Não. A gente somos indígenas, cada um tem o seu costume, sua tradição, sua crença, seu modo de falar, né, sua língua. Isso tudo, isso é preconceito. Outros diziam a nós, ei, por que vocês não andam nu? Aí quando eu dizia, peraí, vou tirar a roupa agora, eu dizia, não, tire não. Então, gente, preconceito demais, isso acontece. Em shopping, a gente tem as nossas pinturas. Eu fui barrado como é que chama? Meg Shop. Fui barrado, eu e um grupo de potiguara, em torno de 15 potiguara. Quando a gente ia subindo, a polícia chegou e disse, vocês não podem entrar aqui, não. Aí eu falei, poxa, eu não posso entrar, eu estou podre? Eu não posso entrar, por quê? Ele falou, não, porque vocês estão pintados e vocês não são, pode ser que vocês sejam marginais. Aí nessa hora a gente ligou para o procurador, né, e tanto a polícia militar quanto o shopping, ele nos retratou, né, fez uma fala oficial, né, por ter falado dessa forma com a gente. Mas, assim, preconceito a gente temos demais, né? Não, Jucene sabe disso. Quando a gente anda, onde a gente está. Deixa eu só dizer a vocês, a primeira vez que nós fomos para a universidade, porque nós estudávamos 16 final de semana no ProLinde, né? Estudava 16 final de semana aqui na aldeia. Era do sábado, de 2 da tarde até das 10 da noite.
e no domingo era de 8 da manhã ao meio-dia. Era 16 sábados aqui nas aldeias e 15 dias na universidade. Quando nós chegamos na universidade lá, fomos dormir dentro de uma sala. E o FCG. Na UFCG, a gente levou de tudo, levou jaca, manga, rapadura, beiju, tudo que você pensar a gente levou para a universidade, farinha, coco, fruta que a gente tinha, mangaba, araçá, tudo que fazia parte da nossa dieta, a gente levou peixe, levou carvão para fazer fogo, levamos tudo. Quando chegou lá, que ficamos lá de noite, a gente ia comer nossa jaca, os negócios que a gente gostava, fruta, pão, aí o povo dizia, olha, onde estão ali os ciganos? Isso são ciganos, é? Essas pessoas são ciganos, e assim a gente via no olhar das pessoas da universidade lá que estavam lá, e via nessa parte assim que a gente, né, essa discriminação. Mas, enfim, gente, isso é normal demais, a gente, né, já passamos por muito mesmo, e estamos aqui. Foi muita luta, muita batalha, né? A gente conseguimos muitas coisas, mas também a gente tivemos muita batalha, muito povo nosso foram tombados, né? E muitas conquistas a gente conseguiu também, né? Mas também a gente estamos aqui. Ainda estamos aqui, as nossas raízes ainda estão enfincadas aqui. Eles podem até nos cortar nossos galhos, cortar nossas folhas, cortar nossos caules, mas ele não arranca nossas raízes, porque nossas raízes estão profundas e está com a interligação entre a Terra e o cosmos, onde ninguém do mundo possa nos arrancar e possa nos tirar do nosso território. E Jussiene e os demais, eu agradeço demais, né? Estou aqui, né? Felicíssimo por participar dessa live com vocês e muito feliz mesmo, e emocionado. Coisa mais linda! Muito obrigada por palavras que me emocionam também. Tu sabe que eu sou exagerada em tudo, inclusive para chorar e para rir, não tem condição. Coisa séria. Você mais do que ninguém me conhece, né, meu amigo? O Pedro, além de ser um irmão de luta e de batalha pelos direitos indígenas, direito à educação, é o meu irmão, porque vem me acompanhando há muito tempo, pessoalmente também, é aquele que consegue as garrafadas, né? Faz as garrafadas. Quando eu digo, eu tô com a dor nos ovários, lá vai Pedro Camuleste. Olha, você não é para ficar com dor no ovário, não. Eu vou mandar a garrafada tal, porque é um exímio conhecedor realmente das plantas e, para mim, um líder espiritual, que se não fosse ele, muitas trajetórias dos últimos 5 anos da minha vida, eu acho que eu não conseguia ter enfrentado, como eu já enfrentei, muitos desafios, né? Eu quero registrar, que também está entre nós, a minha linda e maravilhosa amiga Serioja Mariana, que além de ser uma professora doutora da Universidade Federal da Paraíba, é um ser humano sem igual, vocês nem têm ideia, né? Aparece, Serioja, bem rápido aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Depois eu quero fazer um comentário, tá? Na fala do Pedro, vai fazer tá? sim. Vocês vão se chamar. Aliás, você já vai começar, porque o nosso Pedro Daniel, a Gláucia, a Serioja estão incumbidos de fazerem comentários, mas também alguma pergunta, se quiserem fazer nesse momento. Então, começa por Serioja. Então, gente, inicialmente, né, bom dia mais uma vez a todos, todas e todes, né, agora. Dizer que é um prazer estar aqui com Jussiene, sempre querida na luta dos indígenas também, da população negra. Dizer que eu gostei muito da sua fala, Pedro. Eu não conhecia ainda a sua fala, eu já conheço o seu trabalho através da Jussiene, né? E eu estou ministrando agora a disciplina de História da Paraíba 1, e a gente está falando exatamente desse processo inicial de conquista. Só que antes de falar do processo de conquista, eu estou falando da organização da sociedade indígena, especificamente dos Tupi. Eu acho muito importante, esclarecedora a sua fala, para mostrar toda a luta de vocês, inclusive hoje, né, dessa forma que você fala, leve e até às vezes brincando, mas mostrando como o preconceito ainda é presente, inclusive na universidade, como você relatou o caso da comparação, né? São ciganos, são o quê? Né? Então, é bem interessante isso que você chamou a atenção. A minha fala, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho, eu sei que não era o teu mote de hoje, mas quando a Jussiene falou que você trabalha com plantas medicinais, com as práticas de cura,
e eu agora estou enveredando pela história da saúde e das doenças na Paraíba. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas práticas de cura e as plantas medicinais a partir do seu conhecimento, tá? Para a gente ter mais uma noção. Obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada, Seri. O prazer é todo nosso, né? O orgulho de ter você aqui. Quem não sabe, a Seri, nós fizemos doutorado juntos. Sei lá se eu vou dizer a data, né, minha filha? Que o negócio já está ficando tão difícil. Nós fizemos juntas, nos conhecemos, eram amigas, né? Discutimos os textos juntas, aquela angústia miserável naquela época, na UFPE, que foi maravilhoso nossa história. Então, ela sempre será minha amiga, independente do tempo, do espaço, da distância, de não falar. Eu tenho uma intimidade, um carinho imenso por ela, tá? Então, eu agradeço imenso, viu, amiga, por você ter vindo e ter valorizado o nosso trabalho. E vai ser convidada para outro, porque outras lideranças virão também, inclusive Tabajara, né? E traga sua turma, porque a gente faz, quem sabe eu vou agora, o próximo, todo que vamos organizar direitinho, a gente vai fazer junto o mesmo cartaz com a tua turma. Realização a minha e a tua de Paraíba 1, que coincidentemente esse ano, esse semestre agora, Paraíba 1, eu peguei, porque eu sempre pego Brasil Colônia, né? E História Indígena, que é uma disciplina agora oficial no nosso estrutura curricular. Mas nesse momento agora, pela ensino à distância, eu peguei Paraíba 1 também. Então, os próximos lives, próxima organização, a gente faz juntinhas da Silva, tá certo? Pode ser organizado e a gravação por você, e pode ser por mim, mas a gente vai fazer junto. Pode ter certeza. Depois eu vou conversar contigo um momento para a gente estruturar isso, tá? Eu quero agora convidar o meu querido e amado Pedro Daniel, né? É outro ser humano que merecem conhecer, maravilhoso em todos os sentidos. Eu conheci, coincidentemente, numa organização de um evento internacional, acho que foi de Colônia, se não me engano, não foi? Sim, sim. Ele participou de um simpósio que eu coordenava, me apaixonei pelo trabalho da criatura, e no momento da defesa dele, da tese em Salvador, da Federal da Bahia, ele me deu a honra de ser arguidora, de ser julgadora da sua defesa de tese. Então, eu só aprendi, depois eu enfiei o Pedro no Grupo Internacional Mundo dos Indígenas da América, né? E ele já está como participando do grupo. Nós estivemos com uma comissão de 20 pesquisadores, indígena e não indígena, de novembro a dezembro, França, Espanha e Portugal, e esse ano é América, viu, Serioja? E aí eu vou também pedir à Serioja para que ela, logicamente, esteja conosco, tá? Nesse evento, porque vão participar diversas lideranças da Colômbia, da Bolívia, né? Inclusive, sábios das plantas, vai ter um GT, Serioja, só sobre curas, plantas, né? E práticas mágicas curativas, ou seja, de liderança da Colômbia, Bolívia, México, e a gente quer fazer realmente um trabalho extremamente interessante, né? Ok, então, Pedro, querido, pode arguir, pode perguntar também, fica à vontade. Tá ok, querida. Obrigado, Jussiene. Mais uma vez, bom dia. Muito feliz de estar participando aqui dessa atividade. Jussiene é uma pessoa muito querida. Eu tive o prazer, na verdade, de tê-la na minha banda, me arguindo. Aprendi muito também, né? E, Pedro, já conhecia seu trabalho também por meio de Jussiene, né? Eu acho que desde lá na Europa, ela citava muito o seu trabalho, a importância dele, e muito feliz de estar te conhecendo agora, você, essa liderança, né, importante aí para os Potiguara. Eu destaquei aqui alguns pontos da sua fala que eu achei muito importantes, né? A questão da antropofagia, que interessante como você vem justamente desmistificar, né, esse olhar preconceituoso que as pessoas têm em relação à antropofagia. Então, eu achei muito interessante essa questão da sua fala, essa atuação dos Potiguara. Eu conheço muito pouco da história dos Potiguara, na verdade, né? Porque minha tese foi sobre a questão das vilas de índios na Bahia, então lidei muito com a questão dos Quiriri, dos Pataxó, mas, né, dos Potiguara nem tanto, né? Embora na minha pesquisa sobre os Quiriri, nessa região do norte da Bahia, na região dos sertões, né, baiano, há indicações na minha pesquisa de presença de Potiguara também em algumas vilas, né?
dividindo alguns espaços com os Quiriri também. Pelo menos uma documentação que eu encontrei mencionava essa distribuição. Né? Então, é importante conhecer um pouco dessa presença potiguara, nessa conquista da Paraíba, foi muito interessante isso. Percebi, Pedro, porque assim, eu sou da linguística, na verdade, né? Que você começou a falar, saudando justamente, se apresentando na língua, né? E eu gostaria que você, de repente, né, trouxesse para a gente informações sobre como é que é essa questão linguística entre os potiguara, né? Então, os potiguara, eles, como você já falou, e a Juciene também, um dos povos que teve assim, os primeiros contatos com os portugueses, e evidentemente isso tem reflexo sobre a questão linguística, né? Então, gostaria que você trouxesse um pouco disso para a gente, se for possível, e mais uma vez dizer da minha alegria de ouvi-lo, tá? E conhecer nesse momento aqui, através desse trabalho que a Juciene está fazendo, tá? É isso. Eu passo a palavra agora para a minha querida Gláucia. Gláucia, você está aí? Liga o som. Estou aqui. Me ouve bem? Minha gente, eu só vou falar rapidinho sobre ela, que eu sou apaixonadinha, uma filha do coração eterna. Gláucia foi uma das primeiras alunas, quando eu cheguei do Tocantins para a UFCG redistribuída. A turma dela é uma turma que sacolejou muito o curso de História da UFCG, estavam muito, assim, injuriados, porque não tinha eventos e não sei o quê. E eu disse assim, gente, vamos fazer um evento internacional, o primeiro evento internacional da UFCG, foi sem site, sem absolutamente nada, e deu 600 trabalhos escritos, como era internacional, de tudo quanto era que vocês imaginam, quase morre, porque não tem estrutura, não tinha nada, foi uma loucura que eu nunca vi na minha vida aquilo ali. Depois ela se apaixonou a gente criou o grupo Brasil Colonial e Imperial, que é um grupo que já tem 11 anos, né, desde que eu cheguei aqui na UFCG, e ela é uma das que me ajudou muito nesse grupo, foi minha orientanda, participou do projeto da Petrobras, coleção de documentos de história indígena no Brasil, ela é uma das pesquisadoras que está registrada, financiada pela Petrobras, foi minha orientanda de TCC, foi minha orientanda de mestrado, o de mestrado, ela foi premiada e publicou o livro que eu prefaciei, mas vocês precisam conhecer, né, ela trabalhou sobre as práticas mágico curativa, Inquisição e o uso da Jurema, que, de certa forma, fez com que os carmelitas transgredissem, não foi o contrário, os lideranças, Tarariu foi quem passou a converter esses carmelitas, por isso da história da Inquisição, e vocês esperem que leiam o livro da Gláucia, que já parte da historiografia da história da Paraíba, por sinal, Serioja, depois eu vou te dar uma indicação, porque é século XVIII, e aí quando você chegar no XVIII, na Paraíba, trabalhar o livro da Gláucia é algo maravilhoso, você nem imagina, né? E eu trabalharei com meus alunos também. Gláucia, fica à vontade para falar, Gláucia é colaboradora do ProLinde também, participou de bancas de defesa de monografia, os alunos e alunas têm um imenso amor por ela, então pode falar agora, Gláucia. Bom dia, gente. Eu estou emocionada por uma série de fatores e de razões, Juciene. Cumprimentar Pedro pela fala sempre maravilhosa dele. Pedro, que saudade de vocês, de estar com vocês. Não tem noção de como eu tenho refletido sobre todo esse processo de contato com o povo potiguara e como isso tem repercutido, inclusive, na minha atuação enquanto professora da rede estadual hoje, né? Mas eu vou falar disso um pouco adiante, porque primeiro eu quero dizer a Juciene que eu não me acostumo a chamá-la de ex-orientadora, Juciene. Uma vez orientadora, sempre orientadora. Espero que você me dê o prazer de estar na minha banca de qualificação depois, mas... Enfim, ai, de você, né? Vai apanhar, sim. Você sabe. Enfim, temas que, na fala de Pedro, questões sobre a tese, sobre minha atuação na docência, vieram, assim, de forma muito precisa na cabeça, Pedro, e depois eu adoraria conversar contigo até além daqui, né? Aliás, para trocar informações e conversar um pouco, né? Pela saudade e tudo mais. Um prazer te ver, Pedro, sempre, sempre. Mas as questões vão em torno um pouco à fala de Serioja e do outro Pedro, do convidado, né? Já abordaram um pouco o que eu vinha trazer,
Mas eu quero aqui falar sobre duas coisas que eu acredito que são muito importantes relacionar, né, entre o período colonial e esse período que a gente vive. Talvez a gente deva começar a pensar, né, num novo processo de entrada e ocupação e colonização agora na floresta amazônica, não é, no Cerrado, no Pantanal. E eu vejo como é que as queimadas, a destruição desses ambientes estão agora impactando muitos de nós, né? Isso tem sido relatado internacionalmente, tem tido um impacto muito grande pelo mundo afora, menos um impacto naqueles que, de fato, estão deixando passar a boiada, né, Pedro? Você muito bem falou aí que as pessoas só se importam com dinheiro e é isso que vale, e assim, não tem nenhuma perspectiva sobre alguma prática sustentável, alguma prática que seja possível conciliar, não é, a produção de alimentos, que a gente sabe que é possível, e, enfim, a nossa sobrevivência. Porque o que está em jogo, acredito, é realmente a nossa sobrevivência. E você falando, Pedro, eu lembrei imediatamente de que a gente às vezes esquece que esse lugar onde nós estamos aqui, acredito que a maioria de nós estejamos na Paraíba, não sei se tem gente dos estados, mas vale sempre lembrar que esse nosso lugar que ocupamos, né, essas terras indígenas todas que hoje ocupamos e onde hoje moramos, foram ecossistemas e ambientes também, biomas, né, destruídos. A gente vive numa área, você vive aí numa área que era de Mata Atlântica, nós vivemos hoje numa área que era basicamente de Caatinga, Salvador, Bahia, estou vendo aí. Também se aplica, né, querido? Se aplica nesse contexto. E aí, Pedro, como às vezes falta a gente refletir sobre isso, né? Como essa nossa área já passou por esse processo que hoje esses outros biomas estão passando, e como é importante que a gente retome esses lugares e fale sobre esses temas. E você fala aí da produção, da agricultura familiar, do plantio de cana, que embora exista, né, a gente sabe toda a resistência simbólica que isso tem, mas como ela é feita de forma um pouco mais sustentável que os grandes canaviais, enfim, eu gostaria que você falasse do Rio Grande do Norte, né, tem gente de todo o Nordeste, pelo que eu estou vendo, né, todas as áreas que se aplicam nessa lógica, né, de biomas que já passaram por esse processo de desmatamento e de destruição. E aí eu gostaria muito que Pedro falasse dessas memórias e desse processo de conservação e de preocupação com o ambiente, né, com a mata, enfim, o ecossistema natural, né, dessa região da Baía da Traição, de Marcação, da Potiguara. Como é que é esse processo, como é que vocês sempre fazem questão, Pedro, até para manter as práticas mágico-curativas, né, as práticas religiosas curativas, né, como é que vocês fazem trabalham isso, inclusive nas escolas, na memória de vocês. Outra questão que eu tinha que você, ao falar da antropologia, me remeteu, que no processo de leitura aqui das minhas pesquisas, eu tenho encontrado muitos relatos de cronistas, viajantes, né, religiosos, que falam da antropofagia, e sempre a partir muito da questão sobre a antropofagia, de que era puramente por vingança, né, em relação ao povo inimigo, enfim. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais do que vocês têm na parte das memórias relatadas, Pedro, se é possível entender o ritual da antropofagia para além disso, porque como eu vejo na escrita desses cronistas, me parece muito que eles estão de um lugar, né, obviamente um lugar de lentes eurocêntricas, europeias, enfim, e não conseguem ver a complexidade desse ritual, né? Quando eles olham aquele ritual, eles só enxergam ódio. E aí eu gostaria que, se você pudesse falar um pouco sobre isso e passar outros sentidos, se há outros sentidos, né, nesses rituais, que você possa aí falar para a gente. Enfim, eu teria outras questões, várias questões sobre prática escolar, dizer que espero ansiosa essa publicação com os trabalhos de vocês, né, para trabalhar, inclusive, com meus alunos na escola, na educação básica. E é isso, Pedro. Ok. O que eu tiver para acrescentar, eu faço em seguida. Obrigada, minha querida. Então, rapidamente, eu não poderia deixar de dizer a vocês que nós estamos, para mim, com uma das mulheres
e lideranças mais importantes nessa minha trajetória com o povo potiguara, que é a Sônia Maria de Lima, né? Sônia Maria Soares de Lima, que é a minha Soninha Potiguara, é a nossa presidente da Organização dos Professores Indígenas da Paraíba. Parece Sônia, Glaucia desliga o áudio e Sônia aparece. A internet dela não estava muito boa. Cadê Sônia? Consegue falar? Deixa eu ver se ela consegue entrar. Sônia? Então, Daniel Santana Neto, por favor, apareça. É outra liderança nossa, professor também indígena, das escolas indígenas Potiguara. Por favor, apareça. Daniel Santana. Soninha, teu microfone está desligado. Liga teu microfone, Sônia. Ah, está desligado. Liga o microfone, Sônia. Deixa eu falar. Daniel, você entra, que depois eu falo aqui com a Sônia, no WhatsApp. Vamos, Daniel, querido, Daniel Potiguara. Daniel Santana Neto, cadê você? Estou aqui. Chega, meu filho, apareça aí o vídeo. Pronto. É uma honra também tê-lo. Você é um ativista, um professor extremamente dedicado, com projetos fantásticos, né? Principalmente na Secretaria, também na Baía da Traição. E nós temos respeito enorme por todos vocês. Não foi meu aluno, mas eu venho acompanhando também a trajetória do Daniel, é seríssimo, ativista, né, luta pelos direitos da educação indígena do povo potiguara. Então, eu gostaria que você desse as boas-vindas e falasse também aqui para nós um pouco. Bem, pessoal, bom dia. Bom dia. Professora Jussiene, é um prazer estar acompanhando aí o evento de vocês, né? Parabenizar e também parabenizar o nosso parente Pedro, né? Que falou com muita propriedade sobre a nossa história aqui, né? Realmente é uma história de luta, né? De resistência do nosso povo potiguara, e dizer que é assim uma satisfação imensa de estar participando, acompanhando, né, e vendo que realmente na fala, né, de todos vocês aí a gente se contempla, né, se contempla. Então, e dizer, né, que eu estou à disposição para qualquer coisa, né, qualquer informação também. E tive a honra também de participar de um evento, né, que aí em Campina Grande, um evento internacional que foi muito bom. E só para informar que nós estamos ainda com mais pessoas daqui, indígenas, participando desse seu evento, certo? Então, lhe parabenizar mesmo. E obrigado pelas palavras, né? Sempre estou à disposição e desenvolvendo minhas ações, meus trabalhos. E para conhecimento de algumas pessoas, né, até dizer que recentemente eu defendi minha monografia, né, do curso de antropologia. Que Certo? maravilha. Então, é isso. E muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço, Daniel. Eu olhando agora o teu WhatsApp, eu vi que você mandou uma mensagem há 1000 anos. Eu realmente, na minha loucura, não devo ter respondido. Se ele é ok, vamos falar depois, viu, dessa mensagem que você mandou. Vamos trabalhar, meu filho, que o negócio tem que ser feito mesmo aí na secretaria, certo? Tá. E agora, minha querida Soninha, né? Sônia Maria Soares de Lima, que eu tenho a honra de ser amiga, uma amiga companheira, nós fomos juntos fazer uma verdadeira peregrinação na Europa, de novembro a dezembro, ela que abriu com conferência e falas, né, todas na Universidade da Sorbonne, Pablo Olavide, de Lisboa, com uma força muito grande, por sinal, os vídeos da fala dela estão disponíveis no canal do Centro de Humanidade CHAM, da Universidade Nova de Lisboa, depois eu vou até tentar compartilhar, né, para que vocês tenham acesso. E eu gostaria que Sônia, então, ligasse o áudio e falasse um pouco para nós agora, Sônia. Ó, lembra do Pedro Daniel aí conosco, né? Pode entrar. Veja se tu entra, mulher. Jussiene, tá me ouvindo?
Tô Tá me sim, ouvindo? tô sim. Olha, você está confundindo. Sônia Lima é a outra Sônia, entendeu? Vergonha total, pelo amor de Deus. São duas Sônias. Por isso que eu Sônia só Barbalho. chamo porque... Sônia Potiguara, que aí eu não é. Isso, mas é a minha amiga, né? A minha amiga, minha parente, né? De coração. Então, quero agradecer, né? Por essa oportunidade. Eu entrei já um pouco atrasado. Quando eu lembrei, eu estava atenta para assistir desde o início. Mas, assim, com muitas atividades aqui, hoje é feriado aqui, mas, mesmo assim, né, a gente não para, né, das nossas atividades. Então, pode observar aí a fala de Pedro Daniel, né, que bom revê-lo também, e os demais colegas, Gláucia, entre outros. E também Pedro, né, Potiguara, que também não vi desde o início, né, a sua fala, mas realmente sei que é de grande relevância, né, toda essa trajetória, né, esse trabalho que você tem conosco, desde o Prolinde, entre outros encontros. Isso para nós é muito gratificante, né? É saber que nosso povo potiguara, né, é reconhecido, né? Não só nacionalmente, como internacionalmente. Não só pela minha pessoa, mas entre nossos parentes potiguara, que têm levado, né, a nossa história, a nossa memória, que nossa história, realmente, ela tem que ser repassada, como alguém mencionou ali, a questão dos livros didáticos, porque nem sempre os livros didáticos estão trazendo, de fato, a nossa verdadeira história. Porque sabemos que nós temos uma história milenar, e essa história, muitas pessoas, né, a sociedade, no geral, não conhece muitas vezes a nossa verdadeira história. Porque sabemos que temos a nossa história belíssima, né? E dizer que é bastante interessante, né? Essas lives, nós já teve várias lives mostrando todo o nosso trabalho. Eu vi aí Daniel falando, né? Daniel Santana, que é uma pessoa que está também comigo, né? Na organização da OPIP, né? Que tem feito também, né? Um trabalho de grande relevância dentro das escolas, e dizer que a OPIP está de portas abertas, viu, Jussiene? Para receber, como você tinha conversado comigo, aquele trabalho que a gente iríamos realizar aqui nas escolas indígenas. E é isso, né? Nós precisamos desenvolver cada vez mais o nosso trabalho. Enquanto organização, eu tenho me preocupado bastante com a educação do nosso povo potiguara. Temos 11 escolas estaduais e temos também as escolas municipais, onde nós, professores indígenas, temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que ser protagonistas da nossa própria história. Entendeu? Então, é isso que nós, da organização, temos que fazer, levar esse trabalho. Tenho me preocupado bastante com as formações continuadas. Temos vários professores iniciando nas escolas, onde temos também, né, professores que já de uma militância, como Pedro mesmo, entre outros professores. Sônia Lima, ontem à noite conversei bastante com ela, Jussiene, sobre o nosso trabalho, que tem que ser publicado, os nossos TCCs, porque tem que ser trabalhado nas escolas indígenas. Está vendo que ela está se impressionando? Vou, mas eu estou organizando. Eita, moleque! Porque esses trabalhos têm que voltar para as escolas, porque a gente não tem que trabalhar aquele livro didático que não tem a nossa história do nosso povo, onde nós, professores, conhecemos, mas muitas vezes os nossos alunos, eles têm que se aprofundar, eles têm que ter esse material para ser trabalhado, entendeu? Então, isso é muito importante, entendeu? Vai ter a conferência, a 5ª Conferência Nacional, dia 12 e 13 de outubro, né, desde já. Convido aos demais que estão aí participando.
que não deixe de participar, porque o Fórum Nacional que está organizando. Tivemos já 2 reuniões com as organizações indígenas. Isso é importante, porque sabemos que o governo está, muitas vezes, querendo deixar, né, os povos indígenas aí de lado. Mas sabemos que nós, professores indígenas, de todos os povos, estamos nos organizando para mostrar para o Estado brasileiro que nós estamos aqui. Nós somos os verdadeiros indígenas deste território. E temos que, de fato, levar para a universidade a nossa história, presencialmente. Entendeu? Então, isso para nós é gratificante. E eu gostaria de dizer para você, Jussiene, que vamos conversar para nós divulgar o nosso material. Estão me cobrando, os professores do Prolinde estão me cobrando os nossos trabalhos, não só do Prolinde, né, como também da UFPB. Daniel tem aí um trabalho belíssimo. Entre os nossos parentes potiguara, temos trabalhos belíssimos, e esses trabalhos têm que ser publicados para levar para as nossas escolas, não só as escolas potiguara, como também outras escolas que precisam conhecer, de fato, a nossa verdadeira história, escrita por nós, indígenas potiguara. Ótimo. Gente, essa mulher é muito forte, né? Ela faz as cobranças boas, porque, na realidade, era para estar já editorado o livro desde o início do ano, que eu prometo, por conta dessa pandemia, das minhas loucuras de vida, Covid-19 dentro da minha casa, eu parei absolutamente quase tudo. E dizer que é Maria Sônia Barbalho, viu? Não é Sônia Maria Soares, não, porque eu tive 2 Sônia, né? Uma Sônia Maria e outra Maria Sônia. Vai deixar essa pobre de 50 anos maluca. No entanto, cada uma com sua grande atuação, né? A Sônia Maria trabalhou na FUNAI muito tempo, pró-potiguaras também, é uma liderança também que trabalhou com a história da Aldeia Jacaré a partir da mãe dela, que foi outra grande liderança, né? E Maria Sônia Barbalho, além de tudo, é Soninha Potiguara. Eu sempre tenho os nomes na minha cabeça, nunca falo muitos nomes não indígenas, que eles são batizados, né, que são registrados, sempre eu me porto pelo nome direcionado à questão da etnicidade. Então, eu confundo os nomes mesmo, não indígena mesmo, 14 velho, 27 anos de carreira, o negócio tá bom, não. Eu amo muito Sônia, ela sabe disso, todos e todas, não sei nem se tem mais outros alunos meus aqui, o Daniel disse que tinha, e quem tiver mais outros alunos indígenas, por favor, se coloca, outro parente indígena de outra etnia também se coloca, porque você termina, de certa forma, perdendo por uma live que entra muita gente. Quem tiver aqui, se coloque, outro parente de outra etnia, ou mais um parente nosso potiguara, se coloca aqui também, viu? Obrigada, Sônia. E aí eu vou agora, viu, Pedro? Vou ler alguns comentários e perguntas, foi muito mais comentários, organizado, né, pela Beatriz, tá? Eu vou começar Tu pode desligar teu áudio, viu, Soninha? Soninha, tu desligar aí o áudio. Depois a gente tem que falar mesmo sobre a história das publicações, porque você me deu uma grande ideia, né? Se a gente publica só Prolinde, ou se também podemos ter 2 volumes, um primeiro volume só os nossos alunos do Prolinde, o segundo volume com todos os outros alunos e alunas, como o próprio Daniel, que é um antropólogo, que a gente vai convidar também, então, para participar da coletânea. Acho que vale a pena mesmo. Obrigada, Sônia. Jéssica Coutinho, maravilhosa pergunta. Comenta, aliás. 2020, viu, Pedro? Tá aí? Tô ouvindo. 2020 é um ano eleitoral. Em um artigo que li, escrito pela professora doutora Maria Lúcia Paiva e Luzival Antônio Barcelos, eles citaram que naquele ano, em 2002, os indígenas eram vereadores em marcação e o prefeito daquele ano, na Baía da Traição, era indígena. E através desta representação indígena, acredito que houve um avanço
na luta pelo reconhecimento educacional e cultural. Você concorda, Pedro? Ou você pode acrescentar qual a importância desses homens e mulheres indígenas também participarem da luta política no sentido partidário, de representação partidária, nesses municípios de Marcação, Baía da Traição e Rio Tinto, né? Agora, em 2020, há algum potiguara nas disputas eleitorais na Paraíba? É a pergunta dela. Vou ler o nosso Daniel Danhal, nosso Daniel Santana, maravilhoso professor. Muito boa a sua fala introdutória, Pedro. Lembrando também que, na atualidade, temos indígenas potiguara que migraram para outros estados, né? Devido às condições de trabalho. Exemplo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e a própria capital da Paraíba, também João Pessoa. O Wesley Pereira também diz: o desrespeito com os indígenas e suas terras não é de hoje, mas não devemos parar de reivindicar os seus direitos quanto às suas terras e seus costumes. Infelizmente, o atual governo é totalmente a favor do agronegócio e mineradores. Gabriel Silva de Souza pergunta: professor Pedro, bom dia. Agradeço demais o tempo que você disponibilizou para vir compartilhar esse conhecimento. E eu queria saber um pouco da sua visão sobre a Jurema Sagrada, cultuada hoje dentro dos terreiros, e as diferenças com o toré. Como você vê essa questão? Pronto, Pedro. A partir de então, desde as primeiras intervenções, né, que nós tivemos, com a Serioja, com Pedro Daniel, com a Gláucia, com o Daniel, com a nossa maravilhosa Maria Sônia, Soninha, nossa Soninha, né? E agora, essas intervenções que eu li para você, você fica à vontade agora na sua fala, né? Nós temos até meio-dia, então é quando a gente poderá encerrar a nossa live. Fica à vontade. Eu fico muito contente, né, vendo Soninha aí. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela. Eu sei que ela também tem muito carinho por mim, que a gente já fizemos muitas apresentações juntas, já sofremos, já passamos dias dentro de transporte para ir para outros estados, para fazer palestra, né, Soninha? E assim, eu tenho muito carinho por ela, e ela sabe o meu carinho, e a gente está sempre junto na luta, na batalha. Não tinha o número dela, mas eu coloquei no meus Face para que ela acompanhasse, e o Juscelino disse que ia colocar a programação para ela, para colocar na Alpipe. E Dan, eu não sei nem o que falar de Dan. Dan é um amigo, é um parceiro, é um irmão, é um confidente, que sempre, de vez em quando, a gente está se sentando, conversando sobre as práticas de Baía da Traição e sobre marcação, para a gente representar a mesma forma nas secretarias. Ele está sempre passando toques aqui para mim. Eu também estou passando alguns assuntos para ele. E eu fico muito feliz de estar participando também dessa live. Tá certo? Juscelino, desliga teu microfone, tá ligado? Vixe, Maria, é que meu cachorrinho apareceu aqui, eu estou fazendo um carinhozinho só rápido, beijo. Aí, isso é muito importante, assim, eu quero agradecer Dan e também Sônia, pelo qual eu tenho muito carinho. Falando da professora Serioja Mariano, ela me perguntou sobre as práticas de cura. Professora, nós temos aqui a prática de cura, nós temos, né, a doença, nós temos doença do corpo e a doença da alma. A doença do corpo é uma doença que você pode, com plantas, né, com chás, com pomadas, você pode sarar, né, as doenças do corpo. Agora, a doença da alma, essa não tem como você curar que não seja através de algum tipo de cosmologia, algum tipo de saberes, tá entendendo? Algum tipo de rezas que são feitas. Por exemplo, espinhela caída, né? É uma doença que a pessoa sente muitas dores. E a gente reza no cordão, né? As palavras tudo direitinho, e você vai com a sua né, espinhela, volta novamente para o lugar. Quem teve aqui problema de espinhela caída sabe como é doloroso ter esse tipo de problema, né? Então, a gente trabalha muito isso aqui, professora, a Serioja. Nós temos a doença do corpo e a doença da alma. Quando é do corpo, né, a gente tem umas doenças que o médico pode sarar. Por exemplo, a minha menina,
quando nossos filhos nascem, já vem de nossos pais, a gente dá banho do tatu verdadeiro do sangue, antes dos 3 meses, que é para as crianças não nascer nenhum tipo de caroço e a dentição nascer saudável, certo? Então, ela até 10 anos, ela nunca tomou um antibiótico, ela não sabe nem o que é isso. Tomou um antibiótico porque teve que machucou, né, e tomou um antibiótico, mas meus filhos aqui, graças a Deus, assim, tomam antibiótico, que é uma coisa muito rara. Praticamente não existe aqui na minha casa, sempre é chá, lambedor, pomada, essa parte aí todinha. Entendeu? Então, esses 2 tipos de doença aqui, viu, professora, para a gente, que é muito interessante um dia que a senhora viesse para a gente, né, ver isso na prática. A parte cosmológica, os mitos nossos, né, o pai de Mangue, como a Florzinha, os encantados, tudo isso que a senhora deveria ver, sentir e entender como é a cura do corpo e a cura da alma. Tem que sentir para saber como definir. Tá certo, professora? E Pedro Daniel, que é a qual não conheço, assim, né, conheço agora na live, mas já ouvi Jussiene já falar dele outras vezes, já tenho ouvido, né? Acredito que é o meu xará, ele não está aqui presente, deve Eu acho que Pedro Daniel foi no banheiro, bichinho. Não é isso? Comenta do outro, depois tu comenta do Pedro, que eu acho que ele não está agora, não. Tá bom. Eu estou aqui, sim, é porque eu fechei o... Ele tá. Então, assim, eu tenho, né? Ele apareceu, me fez as perguntas sobre a parte da antropofagia, que eu já tinha explicado, o abaporu, que é na língua da gente, comedor de gente, e ele me fala sobre a língua potiguara. Pedro, Daniel, é muito interessante quando a gente diz sobre a língua potiguara. Muitas pessoas chegam ainda perto de nós e dizem assim, ei, quieto, Pedro. Ei, tu perdeu a língua? Porque eu tenho esse tique-tique. Você perdeu a língua? E eu respondo, não, minha língua está na boca. Né? Porque as pessoas acham que a gente não fala a língua, porque, enfim, a nossa língua, o tupi-potiguara, foi falado até 1750. Menos de 250 anos que a gente deixou de falar. E a gente não deixou de falar, não foi porque nós quisermos deixar de falar, foi por imposição da igreja. A igreja pegou muitos indígenas de vários povos, juntou, né, num determinado local, nesse local só falava a língua o Iengatu, que era uma língua geral dos jesuítas, né, para que ele pudesse catequizar todos os indígenas na mesma língua. Então, eu sei tanto falar o tupi como o Iengatu. Então, eles fizeram tudo isso que era para genocidar a nossa língua, a nossa etnicidade, o nosso povo. Fizeram tudo isso, mas não conseguiram, né? Não conseguiram. Nós temos registro aí de Anchieta, né? Que quando Anchieta veio ao Brasil, né? Ele era jesuíta, ele teve que escrever muitas coisas na beira da praia, porque o cadernozinho dele de anotações foram rasgado, queimado, e muitas algumas memórias daquela foi, né, colocada em livros, e hoje ainda temos essa parte aí. Certo? Mas assim, a gente não deixou de falar, não foi porque a gente quis deixar. E quando foi em 2000, o professor Eduardo Navarro, da Universidade Federal de São Paulo, da USP, ele veio aqui fazer uma palestra na Paraíba, e a gente ficou muito entusiasmado. Logo porque, Pedro, nós falávamos algumas palavras soltas, a gente não tinha ainda a didática completa, tá entendendo? Os verbos, a gente não tinha ainda. Por exemplo, a gente falava quissé. Quissé, na língua da gente, significa faca. Nosso pai dizia demais, pode pegar aquele quissé de faca. E quissé é faca. E aqui chama na maré, sirinem. Sirinem significa siri que fede, siri cagão. Aqui a gente chama sirinem. E depois que começamos a ter aulas, aí nós começamos a ver a ortografia, nós começamos a ver a gramática, aí nós começamos a escrever, a falar, a praticar, a cantar. Inclusive, nós temos músicas e muitas músicas na língua da gente. Eu vou cantar aqui uma, rapidinho, não sei cantar igual a Wesley Safadão, mas nem Maria Mendonça, mas eu vou eu vou cantar na língua e depois eu canto em português. Xetupan, xetupan, xepotiguara, xepotiguara, cotupã e bipupé, Aruarara, Caraúna, Aruxexel, Opaguirá e Baquiguara, Oimengue, Tupanchebe. Foi Tupã, sou Potiguara, nesta terra de Tupã, tem uma arara, Caraúna e Xexel,
todos os pássaros do céu, quem nos deu foi Tupã. Já temos 5 livros, né, cartilhas feitas na nossa língua, onde elas são trabalhadas nas nossas escolas indígenas aqui dos nossos municípios, tá certo? Então, é muito interessante, né, assim, essa revivenciar, né, porque eu não digo resgatar, eu tenho muito problema com a palavra resgatar. Já briguei com muitos antropólogos, já briguei com a minha amiga Messia, né, com o Estevão Palitoche, que muitos conhecem, eu digo, não resgata, não. Ninguém resgata a cultura, ninguém resgata artesanato, logo porque quem resgata é bombeiro. Na minha cabeça, resgatou é bombeiro. E arte indígena não se resgata porque você faz um colar. Ele pode ser até parecido com o outro, mas as sementes não são do mesmo tamanho, as sementes são diferentes até às vezes na cor. Então, são arte indígena. São momentos indígenas que você não tem como... É como a gente sempre diz, você passou no rio hoje, amanhã, quando você vir passar nesse rio, não é a mesma água, você já vai se banhar em outra água. Então, isso é a nossa parte, essa parte cultural, viu, Pedro, da parte linguística que a gente estamos aí, e a gente, né, temos as melodias, o rito do toré na nossa língua, né, Xeaicó, Xeroquipe, Reia, Ararecé, Xerenon, Yucariguá, João Pascoal, Rocapupé, Xerenon, Yucariguá, Xeroquipe. Essa se estava na minha casa e mandaram me chamar no dia de Santo Rei, na casa de João Pascoal. Então, todos os ritmos do nosso toré, nós já temos na nossa língua tupi, certo? Tudo foi feito isso aí. Então, começamos logo da aula, Pedro, as crianças. Por quê? Porque elas têm mais facilidade de aprender uma língua nova. Não é fácil, né? Mas elas têm mais possibilidade de aprender, mais a possibilidade de entender. Embora que, apesar que nas nossas aldeias, não falam fluentemente o tupi. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Mas falam e conhecem, entendeu? Fala palavra, fala pequenas frases, né? E isso para a gente é uma vitória. Logo porque nós não sabíamos de nada, só conhecíamos palavras soltas. E hoje nós já temos um vocabulário que tem para mais de 8.000 verbos, tá certo? Ok, Pedro, só uma... Eu queria parabenizar, eu acho, vocês, na verdade, né? Porque essa realidade, ela se espalha, sobretudo, para os indígenas que estão nessa região mais do litoral, e a gente sabe o quanto esse contato ele foi, de fato, né, perverso também em relação à questão linguística. Aqui, os indígenas da Bahia têm utilizado muito o termo retomada linguística para representar esse processo que vocês estão aí fazendo aí, né, da retomada da língua potiguara, e parabéns, eu acho que o caminho é esse mesmo, né, eu acho que insistir nessa dinâmica de vocês, de levar isso para o processo da escolarização dessas crianças, e quem sabe mais à frente, né, a gente pensar numa realidade em cada vez mais essa língua se torne forte e falada entre os potiguaras e entre outros grupos indígenas também. Eu acho que é isso aí. Parabéns pela ação de vocês, tá? Valeu, meu amigo Pedro. E só lembrando aqui a minha amiga Gláucia, né, que eu tenho muito carinho, né, da UFCG, já foi professora, e eu me recordo como hoje eu fui fazer uma palestra aí em Campina Grande, Majuciene, né, lá na UF, acho que foi, não. Acho que foi na UEPB. O EPB, e nós víamos dentro do carro, eu, Jussiene, Glaucia e Lani, que é minha irmã de Campina, que eu digo isso, e ela disse assim, Pedro, eu estou tão nervosa sobre o doutorado, eu digo, pode dormir, que você já está aprovada. Durma tranquila. Depois de 3 dias, ela me liga chorando, dizendo, ó, Pedro, deu tudo certo, isso eu já sabia. Você que, né, na hora, eu disse a você que estava tudo ok, e os encantados já tinham tomado essa providência por você. A seleção para entrar, né? Foi. Exatamente. Antes do Pedro continuar, gente, assinem a lista quem fez a inscrição para receber certificado, principalmente alunos e alunas do mestrado. Quero registrar a presença das minhas orientandas e orientandos do mestrado em História, que também estão aqui presentes, que trabalham com questões étnicas, né, tanto indígenas quanto negras, minhas orientandas da graduação, que também trabalham com questões étnicas. Edivânia, por exemplo, que é quem está, uma das organizadoras, trabalha com plantas, né, benzedeiras e parteiras, é a monografia, o TCC dela, que ela vai trabalhar conosco, depois, logicamente, o Pedro, né,
Sônia, Daniel vão indicar quem são as bezedeiras e que trabalham justamente com as plantas, porque o Pedro também trabalhou. Então, o Pedro pode continuar, viu? E fala o que ela me perguntou aqui sobre a conservação das matas, né? Sabemos, Glaucia, que nós temos só aí eu digo aqui, uma nesguinha da Mata Atlântica que ainda é conservada. E assim, eu me recordo muito bem, é onde a gente temos ainda muita diversidade na parte cultural e na parte de medicamentosa, parte de plantas. Eu recordo um dia desse, a gente estava andando aqui com o Estevão Paletó, e ele estava fazendo reconhecimento aqui de onde foi passadas as picadas. Mas eu dizia, olha, Estevão, essa planta aqui serve para isso, o remédio dela é feito assim, assim, assim. Aí chegava no outro caso, Estevão, essa planta aqui serve para isso. Ele falou, Pedro, acho que eu vou trazer meus alunos da universidade para vir para dentro da mata para tu dar uma aula de botânica, porque o que tu tem de conhecimento, e enfim, e aqui nós temos muito conhecimento, muito de plantas para gripe, para catarro, essa parte toda, a gente não usa muito medicamento, esses medicamentos de farmácia. A gente usa muito medicamento de casa, muitos defumadores, né? Quando a gente está muito pesado, o Juscelino sabe disso, a gente faz os rituais, né, de limpeza mesmo, tanto do corpo como da alma e também do nosso espaço onde a gente sobrevive, onde a gente vive, que são as nossas casas, né? E há, sim, Glaucia, outros rituais. Há o ritual da menina quando menstrua pela primeira vez, que a gente, né, quando ela menstrua pela primeira vez, a gente leva ela no roçado, a gente manda ela comer três pimentas do reino, né, comer, e pular 3 lerões, que é para ela só vir em menstruação só 3 dias, né, não vir exageradamente. Então, isso aí, todas as mulheres fazem isso demais. Faz também do leite, para o leite não secar, né, o ritual do leite, que está dando de mamar, para não secar, que também é outro processo bem interessante. O do parto, se você conhecesse um parto indígena, você achava a coisa mais interessante do mundo, né? Como eu sou parteiro e também como eu participei de conhecimento desse bem tradicional mesmo, é muito interessante como é o que se usam, as rezas que usam, o que fazem, o que dizem, né? O que comentam, o que comem e o que bebem. Então, tudo isso é um ritual muito feito, muito espiritual do povo potiguara. Isso, assim, é muito interessante mesmo falar. E sobre o rapaz que perguntou, Juscelino, sobre a Jurema Sagrada, a Jurema Sagrada ela não faz parte do nosso ritual potiguara. Ela está sendo incorporada agora aos poucos, né? Mas, assim, ela não faz parte, assim, nunca fez parte, logo porque no litoral nunca teve Jurema. Jurema é mais do interior, da parte mais sertão, e Potiguara sempre veio no litoral. Usávamos a Jurema para outros tipos medicinais, mas hoje a Jurema ela é usada, a parte mais espiritual, tá entendendo? Ela era mais usada na parte medicamentosa, de remédio, né? Essa parte aí. Mas ela está sendo usada, está sendo bem aceita, e está tudo ok. E para concluir, falando de política, Juscelino, quero só ressaltar novamente que nosso cacique-geral Sandro, ele está novamente pré-candidato, não, já é candidato a vereador, ganhou o primeiro mandato por Rio Tinto, né, 4 anos, e já é novamente candidato a vereador. Nós temos vários candidatos vereadores aqui em Bahia da Tradição, que são indígenas. O prefeito da Bahia não é indígena, né, mas eu acredito que o vice-prefeito dele tanto de um lado como do outro. Nós temos aqui marcação, nós temos a prefeita atual é indígena, o candidato que é vice-prefeito, o candidato que é prefeito, oposição à prefeita, ele é indígena, assim também como a sua vice-prefeita candidata, que também são indígenas. E temos muito, mas muito mesmo candidatos vereadores que são. Só ressaltar Cal de Rio Tinto, que é uma vereadora muito importante, é uma batalhadora que vive na luta, né? E ela já tem 3º mandato e uma das vereadoras mais votadas de Rio Tinto. Luan Potiguara, você conhece, ele foi candidato, mas não chegou mais, assumiu a vaga de vereador, e hoje ele é muito cotado também para vereador do município de Rio Tinto. Tem Jailton, acho que você se lembra de Jailton, também é candidato a vereador, né? Então, tem muitos. Claro que eu lembro. Muitos indígenas hoje, assim, que fazem. E isso é bom, Juscelino, sabe por quê? Porque a gente vê que a política agora,
a gente vai trabalhar de uma forma mais completa, de uma forma mais, uma política indigenista índia. Entender? Isso é uma coisa que a gente possa dizer, você é indígena, não vamos ficar nessa outra parte, não. Vamos fazer o que é que você pode fazer para a parte indígena? Você que tem poder dentro dos partidos, vamos ver o que é que a gente pode trazer para a população indígena, para o nosso povo, o que é que a gente pode trazer de projeto, o que é que a gente pode trazer de bom. Vamos tirar essa parte fedorenta da política indigenista, vamos deixar da política indígena nossa, vamos trazer, vamos agregar valores, vamos para a luta, vamos para a briga, e é isso que esse povo nosso estão aí. E eu tenho muito carinho, muito respeito por eles, e sei o que eles vão, chegando lá, que eu tenho fé de Deus que eles irão chegar, a gente vai ter bons frutos desses políticos, parentes, irmãos, indígena potiguara. E só lembrar também que nosso parente Edinaldo Tabajara também é candidato pela primeira vez a vereador por Conde, lá no litoral sul, tá certo? Então, desde já também já quero me despedir, né, porque eu sei que o horário foge. Eu quero abraçar cada um de vocês, a professora Serioja, que eu não conhecia, Glaucia, minha querida amiga e irmã, que eu tenho muito respeito, quero fazer mestrado, viu? Ainda não fiz por causa de uma proficiência em espanhol, quero fazer em tupi, mas ninguém deixa, né? Só quer fazer espanhol e inglês. Eu quero fazer em tupi, porque não tem. Mas, enfim, né? Mas eu vou chegar no mestrado e vou fazer doutorado. Com certeza, pode ter certeza que vai, filho. Eu quero fazer doutorado porque eu sou potiguara e não desisto nunca não, viu? E parente Juscelino sabe disso. Estou aqui muito feliz, muito contente por participar dessa live. Precisar de mim, alguma ajuda, o Juscelino tem todos os meus contatos, pode vir para minha aldeia, vai para a casa de Coqueirinho, passar o dia lá, né, Ju? Comer um peixe com escaldado, com engrossante. Estou precisando, meu filho, estou precisando, e você sabe. E, enfim, recebam todos, fiquem com a paz de Deus Tupã, que Deus Tupã, Tupã Toicó Inderum, meu amor, que Deus esteja com cada um de vocês para sempre. Um abraço. Coisa linda, mas não sai daí não, viu? Eu estou muito feliz, é nossa primeira live com liderança indígena, nossa disciplina de história indígena que se tornou oficial, né? Não é um tópico, viu, Serioja? A gente conquistou esse lugar, foi muita briga, não foi uma coisa fácil, não foi fácil, mas tivemos o reconhecimento de que nós não estamos criando uma disciplina para mim, Jussiene, porque nós temos mais de 20 mil indivíduos indígenas, né? Quando eu estava na luta para que fosse reconhecida, alguém disse, você está querendo criar uma disciplina para você. Eu achei muito engraçado. Eu disse, bem, eu tenho sangue indígena, não é para ninguém, mas não é para mim, não é para o meu lado, porque essa luta é de mais de 20 anos, com os 7 povos tocantins, com o nosso povo potiguara há mais de 11 anos, e eu sou paraibana, nós temos que reconhecer que temos povo potiguara e tabajara, né? E nós não estamos inventando a disciplina. Nós queremos que os nossos alunos e alunas de curso de História concluam sua graduação não só para um conhecimento ético, cartesiano, universalista, vinculado ao ilustrismo francês, à influência epistemológica inglesa ou americana. Eu quero que nossos alunos e alunas saibam que nós temos um conhecimento indígena, nós temos epistemologia indígena, temos medicina indígena, nós temos história das plantas e da saúde indígena, e que, para que eles realmente ponham em prática a Lei 11.645/08, que é obrigatória ainda, não sei se esse desgoverno vai conseguir mexer com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e com essa conquista, já está querendo mexer, não é? Mas até então, por que ainda no ensino de história, no Brasil inteiro, que eu ando esse Brasilzão, proferindo palestras sobre o ensino de história e a questão da aplicação da lei sobre história indígena e a questão do povo negro, por que ainda os nossos doutores não têm instrumento necessário para realmente tratar dessas temáticas? Porque nós também, como eu, fomos formados no curso de História numa visão ética de História, numa visão eurocêntrica. A epistemologia, a teoria da História é puramente colonizadora, né? Colonizante, não é decolonial. Então, cada vez mais, com a presença do Pedro e de outros que virão, inclusive lideranças negras também, quando estivermos tratando da questão negra,
Eu quero dizer que nossas universidades precisam urgentemente passar por uma revisão, uma ressignificação decolonial, tá? Decolonial em todos os cursos, não é só curso de história, na biologia, na medicina, né? Eu participo do Congresso da Associação Nacional de História da Ciência, né? Faço parte da comissão científica do nosso evento nacional, e eu cheguei mesmo para transgredir. Eu digo, olha, eu estou cansada muitas vezes de ver apenas no século XVIII, no período colonial, quando esses botânicos, médicos, não é? Vinham, muitas vezes na segunda metade do XVIII, a mando do Marquês de Pombal, colher todas as propriedades das nossas plantas e árvores, levar para a Academia de Ciências de Lisboa e dizer para que serve a propriedade medicamentosa, mas isso tudo tinha sido passado pelos nossos pajés, anciões e conhecedores, né? Eu estou pesquisando há muito na Academia de Ciências de Lisboa, criamos agora um grupo na Nova de Lisboa, História Ambiental, Ciência e Circulação de Planta e Saúde, e a Serioja vai ter que participar também, com certeza, e nós vamos ter um evento internacional, viu, Serioja, até dezembro, com certeza eu quero que você participe, e nós estamos transgredindo mesmo os espaços acadêmicos para dizer que as vozes e conhecimentos indígenas não são vistos, não devem ser vistos como conhecimento tradicional, artesanato, tudo que tem a ver com a arte, que é conhecimento indígena, com a medicina indígena, né, com a memória e história indígena, parece que estamos recuperando a ideia de Van Hagen. Para os indígenas não tem história, não precisa de história, apenas etnografia. Não é verdade, né? E não sou eu que estou dizendo. O Pedro, a Sônia, o Daniel, os mais de 40 alunos e alunos da licenciatura em Rural Indígena, meus 3 orientandos de monografia que passaram a escrever a própria história potiguara, porque até então nós tínhamos fulano, ciclano, beltrano, que defendiam suas teses, seus mestrados, ganham dinheiro vendendo seus livros, não é? Mas agora nós temos escritos feitos pelas próprias lideranças potiguara, e esse livro com certeza sairá, a Sônia sabe, né? Muitas vezes eu demoro, mas acontece, e eu quero imensamente agradecer a todos e a todas, cadê tu, Pedro? Já fosse embora, Felipe? A todos e a todas, né, que estão presentes aqui conosco. Um dia, quem sabe, a gente convida alguns de vocês, para meus alunos e alunos ano que vem, para irmos juntos. Eu já acampei com o Pedro, na casa do Pedro, lá de frente ao mar maravilhoso, né, que é Coqueirinho, não é o coqueirinho que os turistas vão, não, é o coqueirinho do povo potiguara, viu, Serioja? Quando eu for levar minha turma, vou falar contigo para ver se tu leva um grupo bom, porque o Pedro sempre nos leva para dentro da Mata Atlântica, um grande espaço oca circular, onde dá os grandes momentos de rituais de toré, né, especiais, e a gente vai no final da tarde, ele faz toda uma iniciação, é algo assim que você nem imagina, transformam vidas, né? Então, saibam que mergulhar no conhecimento indígena, Pedro aqui falou em 1 hora, vamos dizer, né? 1h30, mas é muito rápido, vocês não têm ideia o que é atravessar a fronteira interétnica, né? Quem quiser conosco, né, Pedro, assumir essa luta também, saibam, todos aqueles que passam a conhecer, passam a ser ativista, porque não tem jeito, passam a ser ativista das questões indígenas e ambientais, porque a questão ambiental, Serioja, a questão das plantas, a questão da saúde, a questão das curas, com a etnicidade indígena, de qualquer grupo étnico, não se separa. Como ele disse, a terra não é algo privado, é algo realmente como uma mãe, uma ligação cosmológica, não é? Que nós que começamos a estar nessa luta, eu diria que nós nos apaixonamos, né? Essa semana, teve uma narrativa que até então não sabia da minha bisavó, que era Tarairiú, uma das últimas, né, que nasceu no final do 19, minha avó nasceu em 1906, morreu com 91 anos, e a minha bisavó tinha um poder curativo no sentido de rezas e conhecimento das plantas muito grande, né?
Ela é quem fazia as benções e as rezas com as plantas, né? Ela fazia as benções para doenças também. E quando tocou fogo, está na memória das netas delas, que quando uma vez a roça pegou fogo, não tinha homem para apagar, foi uma confusão, porque lá é muito seco no sertão da Paraíba, então, momento de chuva é momento de plantar. Ela disse, fiquem todos aí, foi no meio do terreiro e começou a fazer as rezas de ancestralidade indígena, e a minha prima, com 70 e poucos anos, disse, você não vai acreditar que o fogo parou, né? Então, quem sou eu para negar essa força ancestral que esses homens e mulheres indígenas têm, que Jussiene também herdou com muita força, e foi me negado muito tempo, saiba disso, em toda a família, ninguém falava disso, a não ser que éramos descendentes dos italianos, porque o meu bisavô, da parte do avô, é italiano, né, por isso que o meu Ricardo, mas ninguém falava da mulher, minha bisavó, que foi retirada da margem da Serra de Brejo do Cruz à força, né, essa mulher forte, vou fazer um texto no Facebook essa semana em homenagem a ela, e que, na realidade, não se negou a continuar com todos os seus conhecimentos indígenas, e por isso que Jussiene jamais vai largar essa luta, porque é uma luta muito pessoal também, né? Então, assim, Pedro, amor, todo mundo, eu vou fazer agora o almoço para minhas anciãs, minha tia que passou pelo Covid, está se recuperando, né, mas está com muita dificuldade de enfrentamento ainda pós a doença, e eu estou com muito amor cuidando dela, e agradecer meus alunos e alunas do mestrado, da graduação, da disciplina de Brasil 1, da disciplina de Paraíba 1, de História Moderna, de História Indígena, e todos e todas que estão conosco, colegas que vieram de outros lugares e que estão conosco compartilhando esse momento. Espero que estejam nas outras lives, né? Com certeza vou puxar a Serioja para fazermos juntos, principalmente quando tiver vinculada às questões da história da Paraíba e do Brasil também, logicamente, colônia. Império, viu? A gente está tudo... A questão indígena é fantástico, porque a gente trabalha do 16 aos dias atuais, então tem que perpassar essa luta e essa história em todos os quadradinhos que criaram colônia, império, é muito engraçado, né? Para os povos indígenas, na realidade, como é ênico a história, ela é circular. Muitas vezes esses encaixes artificiais que nós fazemos na história, ou de fronteiras entre Estado da Paraíba e Estado de Pernambuco, desde o período colonial, para os indígenas, isso não é interessante. Para eles, são territórios indígenas ancestrais, tá bom? Muito obrigada, agradeço a Edivânia, a Beatriz, né, a todos os meus alunos e alunas do Prolinde também, mas do PET Educação Conexão. Jussiene. Pode falar, Beatriz. Só um minuto para eu interromper para falar de questões burocráticas. Então, você apareça o vídeo aí para todo mundo lhe ver. E direcionar também diretamente a Pedro. Nós precisamos da assinatura digital de Pedro para que a gente possa confeccionar o certificado. Ele pode enviar no nosso e-mail, que eu já coloquei aqui no chat, para que a gente possa fazer isso, certo, Pedro? Obrigada. Eu vou fazer, vou mandar para a Jussiene, fica mais fácil no zap dela. Pronto, tá certo. Ela passa para a gente, viu? Para que a gente possa confeccionar os certificados de todo mundo. Obrigada. E desculpa interromper. Edivânia, bota aí também a cara, vamos lá. Edivânia? Cadê tu, Edivânia? Tu saiu? Vocês estão me vendo e ouvindo? Não, só tô... Ah, tá. Quero agradecer também essa minha filha de luta, vocês não sabem, essa mulher preta guerreira, viu? É uma filha também, de muita luta. Quero agradecer a todos vocês. Eu estou muito emocionada porque eu estou vendo série hoje, gente. A todo mundo que deu sua contribuição, que participou do evento, peço que sigam as nossas redes sociais. E a gente vai divulgando por lá e assim todo mundo aprende, todo mundo troca conhecimento. Cadê Igor? O Igor tá aí, os meus petianos, bem rápido. Botem as caras um por um, vamos lá, os que tiverem.
Igor? Cadê? Rápido. Pessoal, se for possível. Amo demais, coisa mais linda. Vamos. Muito boas as apresentações, eu fiquei muito feliz e muito conhecimento compartilhado. Sou muito grato a todos que externaram e que contribuíram para a apresentação. Obrigada, meu amor. Emily tá aí. Pessoal, antes de Emily falar, se for possível, abram as câmeras para a gente fazer uma imagem mais geral de vocês, para colocarem todo mundo no abrindo nosso as blog. câmeras, por favor, ajuda a gente, tá? É histórico. Emily, você tá aí? Oi, professora, estou aqui. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom esse evento, né? Agradecer a Pedro pela contribuição, aos Pedros, na verdade, e a professora Serioja, a Daniel Potiguara. Uma vez eu tive uma oportunidade de fazer uma entrevista com ele sobre um trabalho que eu estava fazendo a respeito da alimentação indígena, e eu fiquei muito feliz de estar aqui e de ouvi-lo mais uma vez. É isso, obrigada. Ótimo. Eric? Eric tá aí? Opa, professora. Coisa linda! Fala. Então, obrigado pelo evento, gostei muito, aprendi muito. Também fiz várias anotações para o meu TCC, né? A gente tá entrando aí nessa parte de história ética, então Diga qual é seu tema para o pessoal saber, sobre qual é o assunto. Eu vou fazer umas entrevistas no meio da história oral, a gente vai dar uma pesquisada sobre os potiguaras, mais especificamente os grupos LGBTs, os indígenas LGBTs. Ótimo. Obrigada. Jéssica? Tá aí? Jéssica Priscila. Bom dia, pessoal. Só tenho a agradecer. Foi uma manhã riquíssima, maravilhosa. Agradecer à professora Juciene, né, que sempre tem essas ideias malucas e no final a gente consegue fazer dar certo. E a todo mundo, né, do PET que se esforçou, tal, a Pedro, nossa, não tem nem o que dizer sobre a fala dele. E eu agradeço muito, estou muito feliz por essa manhã. É isso aí. Joana? Joaninha, tá aí? Sim, bom dia a todos, né? Também só venho confirmar o que todo mundo já falou, agradecer pela fala de Pedro, dos outros professores, né, que contribuiu também. Você está trabalhando e vai trabalhar século XIX com o povo potiguara, não é isso? Período imperial. Potiguara. E é agradecer mesmo, é gratidão. A palavra que eu tenho para hoje, para esse momento, é gratidão. Muitas coisas, né, foram aprendidas. E quando eu escuto Pedro, que eu já tive outra oportunidade lá na UFCG mesmo, de ouvi-lo, eu me sinto muito lisonjeada, né, em estar nessa presença aí maravilhosa, como Sônia, Pedro, entre outros, e Daniel também, que eu participei de uma live que eu achei maravilhoso, falando sobre a educação potiguara. Então é isso, obrigada. Luísa tá aí? Luísa ainda tá aí? Professora. Pode falar, meu amor, bem rápido. Estão me ouvindo? Estamos sim. Bom dia, gente. Então, eu quero agradecer, como todo mundo já falou, muito feliz. É muito importante esse momento, bastante conhecimento, bem interessante, que coisas que eu, muito longe, muito ainda distante de mim, que é bem importante esse momento para a gente entrar em contato com esse conhecimento. Valeu, amor. Tiago tá aí? Oi, tô sim, professora. Ó, coisa linda, fala aí. Queria destacar a simplicidade com que os saberes são partilhados por Pedro. Achei uma coisa impressionantemente linda isso, e acho que faz parte desse povo, esse modo simples com que eles transmitem tantos saberes, que está faltando um pouco para o nosso academicês tão regulado, não é mesmo? Então é isso que eu queria destacar. Parabéns a todos e a você, professora. Obrigada. Iona tá aí ainda? Tô sim. Fala, minha coisa linda. Bom dia.
a todos e a todas. Muito obrigada. Só quero agradecer mesmo pelas falas maravilhosas e ricas, como sempre. É muito bom ouvir tudo isso. Obrigada, meu amor. Josi, querida, está aí? Josi da Geografia. A Josi já saiu? Simbora, cadê? Então, ela deve ter saído, porque precisou, né? Ok, gente, não sei, me parece que, deixa eu ver se é verdade aqui, mas o Marcos, não, o Marcos não está, tá? Eu quero agradecer imenso, então, terminando, para que todo mundo possa organizar a sua mesa, né, seu almoço, para que vocês estejam em outros momentos, nós vamos organizar outras lives e também o Congresso Internacional Mundos Indígenas, que terão simpósios, terão minicursos, né, terão apresentação imposta para alunos de graduação, tá certo? Palestras e, com certeza, a gente também terá muita participação de liderança da América Latina, né? E as conferências todas vão ser de lideranças indígenas, tanto Bolívia, Colômbia, no Brasil, e mesas sempre com participação de lideranças indígenas. Nós temos doutores em educação, nós temos graduados em antropologia, nós temos na geografia, tá certo? Nós temos em todas as áreas do conhecimento, inclusive na medicina, no direito, lideranças indígenas, que com certeza, como mundos indígenas, é uma interdisciplinaridade, a gente só trabalha no campo da história, mas trabalha com diversas áreas do conhecimento para que as vozes indígenas parem de ser silenciadas e nós possamos compartilhar esse conhecimento, muitas vezes tão cartesiano, que precisa ser transgredido pelo conhecimento e pela ciência e epistemologia indígena, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, agradeço a todos e a todas por terem ficado até o momento conosco, tá? Beijo no coração. Vou ter que sair, podem sair também. Cheiro, tchau.